Olá, boa tarde. Aqui é Josemara Cardoso, do Empoderamento Linguístico. E nessa quinta-feira a gente vai dar uma pausa nos debates discursivos sobre linguagem política e vai voltar aí com um quadro que eu tenho maior xodó, maior paixão, que é o Empoderamento de Quinta. É sim esse nome que já em si é uma espécie de deboche e ao mesmo tempo de chamada de atenção para aqueles saberes que são considerados menores. Afinal, dentro do imaginário do que é ciência, às vezes as ciências humanas, e eu posso falar aqui da linguística, por exemplo, muitas vezes não é considerada sequer ciência a depender dos espaços onde a gente está percorrendo. Mas é sim. Os saberes produzidos dentro da academia, especialmente dentro do espaço das ciências humanas, são saberes que nos ajudam a compreender a sociedade que nós somos e, quem sabe, nos ajudam a nos tornar uma sociedade um pouquinho melhor do que a gente está produzindo aí nos últimos séculos, né? E vou dizer que dentro da nossa sociedade brasileira, a gente está precisando muito de muita reflexão para que a gente possa aí trazer um outro tipo de Brasil, um outro projeto de Brasil, principalmente no dia 2 de outubro. Mas já falei, não vou falar sobre linguagem política diretamente, mas a gente vai continuar falando de política e de linguagem, porque vocês já sabem que quando se fala em linguagem, a gente não tem como não falar do sujeito político. Nós somos sujeitos políticos. Em tudo que nós produzimos, em todos os momentos das nossas falas, nós nos posicionamos diante do mundo. E hoje a gente vai ter aqui 3 convidados, uma convidada e 2 convidados, na verdade, para falar sobre linguística popular. O que é isso? Por que esse nome, linguística popular? Sobre quais saberes essa linguística está aí preocupada em compreender e se colocar à escuta, especialmente se colocar à escuta de quais saberes produzidos dentro da nossa sociedade. Eu vou chamar aqui, eu já agradeço de antemão a Virna Maria, o André Couvre, que está por aqui, a Débora Ellen, que já entrou. Tô esperando os nossos convidados. Cadê nossos convidados que até agora ainda não apareceram? Mas eu vou mandar aqui para eles, para que eles possam entrar na nossa live. Um momentinho. Lívia e Júlio. Vamos lá? Vamos ver se eles entram. Um momentinho. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Por favor, se vocês puderem me dar um feedback de vocês, seria maravilhoso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Escrevam aqui nos comentários. Bom, enquanto os nossos convidados entram, né, a gente fica aqui na espera. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Rob. Rob entrou. Virna, eu sei escrever. Débora Ellen. Vocês estão conseguindo me escutar muito bem? Tá tudo funcionando. Legal, tá tudo funcionando bem. Tô esperando aqui os nossos convidados e já posso antecipar algumas coisinhas com vocês enquanto os nossos convidados não entram. Bom, o Empoderamento Linguístico, desde o dia 20 de agosto, tá com um hall de lives todos os sábados, às 4 horas da tarde, para falar sobre linguagem política. No primeiro sábado, nós falamos sobre a questão dos sujeitos que tomam a palavra dentro desses períodos para reivindicar os seus direitos de seres políticos também. E a gente viu que no decorrer da história, não é qualquer pessoa que é colocada, vamos dizer assim, para representar quem nós somos como nação, como sujeitos brasileiros. Infelizmente, durante muito tempo, nós fomos representados sempre com uma norma muito forte. Uma norma que é branca, hétero, cisgênera, de base cristã, e esse cristianismo aí não entendam como algo que é necessariamente bondoso, piedoso, amoroso, caridoso, mas que toma a religião como uma forma de orquestramento político mesmo, como uma tecnologia política. E a gente vê muito bem como isso se dá no nosso contemporâneo. Quem participou com a gente dentro dessas primeiras lives foi a professora, analista do discurso Maísa Ramos,
Depois nós tivemos também o cientista político Gabriel Conrado. Essa live, ela não está aqui no Instagram, mas ela está no nosso canal no YouTube e o link está ali na bio. Na segunda conversa que nós tivemos também, foi sobre a questão da análise de dados nas redes. A gente aprendeu com o Antônio Arles, um analista de dados das redes sociais, especialmente de YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, de como é que às vezes a gente, por não entender a mecânica de como funcionam as redes sociais, a gente acaba engajando de forma equivocada dentro de determinados, como que eu posso dizer, perfis que a gente não gostaria de colocar em evidência. Se você está interessado nesse tipo de assunto, é só acessar também a nossa live que está lá também no YouTube. E semana passada a gente teve uma conversa muito legal e muito importante para que a gente possa ter argumentos, compreender como é que funciona a linguagem fascista. E a gente teve conosco o professor Carlos Piovesani e a jornalista Marcele Chagas, do coletivo Jornalistas Pretos, que conversaram aí como é que essa mecânica, essa linguagem fascista, ela aparece nos mais variados espaços da comunicação. Bom, eu ainda estou esperando aqui os nossos queridos chegarem. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, dizendo que eu estou esperando. Podem. Estou esperando vocês. Desculpa, gente, é assim mesmo, ao vivo. Vão passando, compartilhando essa live com todas as pessoas que vocês sabem que gostam de não só ouvir, mas discutir, comentar sobre a questão de linguagem, sociedade, cultura, política. Estou esperando aqui vocês. Eu acabei de falar com eles e... Ah, tá aqui. Um já entrou, Marcelo. Tava esperando vocês, Marcelo, Júlio. Chamar também. E falta a Lívia. Aê! Eu tava esperando vocês entrarem. Júlia, eu tô vendo o seu esperando computador. você chamar. Ah, tá. Tá vendo meu computador, então. Deixa eu fechar aqui. Ah, entendi. Tem que virar a câmera. Deixa eu ver aqui. Boa tarde para quem tá chegando agora. Tô esperando Lívia. Lívia, é só entrar na live. É a minha primeira live aqui, viu, Ju? Então eu nem sabia nem qual que era a câmera que eu usava. Estamos debutando. Marcelo e Júlio são debutantes de live de Instagram. Que bom, que honra. Vamos estar. Chegou a Lívia. Prontinho. Estava conversando com o povo, falando do que a gente estava aprontando esse mês de agosto e setembro. A gente está fazendo o primeiro ciclo de diálogos, né, sobre linguagem política, que é o discurso em tempos eleitorais. E a gente está trazendo um monte de analistas do discurso, cientistas políticos, artistas, para virem falar de várias dimensões da linguagem produzidas nesse período que é tão importante para a gente. Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre isso exatamente. A gente vai falar sobre linguística popular. Gente, eu tenho assim um prazerzão, uma felicidade de estar aqui com essas três pessoas maravilhindas, que é o Júlio Bonatti, que está aqui. Para mim, ele está aqui do meu lado em cima, tá certo? Aqui embaixo, o Marcelo, que o nome dele tem 3 sobrenomes, então eu não sei qual que ele gostaria que eu chamasse. Marcelo Gonçalves, Marcelo Barros. Pode ser. O Marcelo Gonçalves. E essa maravilhosa que está aqui logo também, que é a Lívia Falcone Pires. A gente se conhece só um tempinho, alguns anos, um dia desse, ano passado. Bom, Lívia, Marcelo, Júlio, agradeço vocês pelo aceite, por estarem aqui, por estarem compartilhando com a gente os saberes que vocês estão construindo. Espero, sinceramente, que a recíproca seja verdadeira
E tem muita gente que está realmente interessada em compreender de que se trata quando a gente está falando mesmo dessa questão de língua, relacionada à questão popular, esses saberes que o Marcelo já colocou, inclusive, dentro de um livro, de forma polêmica, esses saberes de meia tigela, que considerados por alguns tantos, mas que a gente sabe o quanto que são importantes e que a gente possa aí estar dando uma olhadinha neles. Bom, a primeira pergunta, como eu falei para vocês, sempre é na direção de quebrar aquela ideia Lattes, aquela ideia de torre de marfim, de construção do cientista inabalável. É aquela pergunta de quem é você. Quem é você por meio de você? Então, eu não vou ler o Lattes de vocês. Quem quiser, vai lá, acessa o Lattes do Júlio, da Liv e do Marcelo, que é, ó, daqui. Mas gostaria de ouvir de vocês. Conta pra gente quem quer começar primeiro. Marcelo, Júlio, Ladies Lívia. first. Primeiro as damas. Vamos lá, eu falo, então. Primeiro eu preciso pedir desculpa pelo atraso, porque os não nativos digitais aqui, que é o caso dos três, não tem assim tanta destreza com essas coisas de Instagram. A gente estava meio perdido. Mas ok, a gente conseguiu se achar. Bom, como a Jor falou, eu sou Lívia Falcone Pires, a gente é amiga já faz um tempo, né, Jor? Amigas de academia, de doutorado, mestrado, essas coisas todas. Eu sou uma São Carlense do interior de São Paulo, né, onde fica a Universidade Federal de São Carlos, filha de professora de português, filha de assessor de deputado, então eu acho que eu fui moldada na minha família para estudar linguagem, língua, junto com o discurso político, que foi o que eu sempre fiz e continuo fazendo. E fui nesse lugar aí da linguística, foi nesse lugar da linguística que eu me encontrei plenamente. Eu fui fazer direito, larguei, aí fui fazer letras, e aí quando eu fiz letras eu conheci a linguística que eu não sabia nem que era, porque na minha época nem sabia, só tinha a Unicamp, lá, a Unicamp que é a tal da linguística, mas por aí ficava, nem sabia. E aí fui fazer todas essas questões, fui fazer o mestrado, fiz o doutorado na Europa. Bom, aquela coisa toda que todos nós fizemos mais ou menos o mesmo percurso. E eu acho que eu fui moldada na família, né, para fazer esse tipo de trabalho. E hoje eu me encontrei, apesar dos pesares de ser pesquisadora nesse país, na atualidade, ser quase ser quase não, ser uma luta. Eu me encontrei muito na linguística, nas pesquisas sobre linguagem e agora, especificamente, com o pós-doutorado na linguística popular, que eu achei mais um lugarzinho necessário para a gente pensar a linguística popular, para a gente pensar a língua. Adoro o São Carlense. Esse Esse R bem retroflexo de corda. Vamos lá, Júlio, Marcelo, conta um pouquinho pra gente de quem são vocês. Tímidos? Não, né? Nem um pouco. Parem com isso. Não, deixaria o Marcelo por uma questão de quem veio primeiro. De idade. De idade. Não, mas a gente tá começando do mais novo. Tá bom, vamos quebrar esse paradigma, então. Ô, Josi, primeiro agradecer o convite, né? Parabenizar a tua decisão de tocar esse canal, né? Esse espaço, eu acho um espaço importante para a gente poder discutir ideias, né? Debater ideias. E mais especificamente hoje, por conta das conversas que a gente vem tendo, né? A gente sempre muito, como você disse, né? Sempre muito preso numa espécie de torre de marfim, né? Sempre usando termos muito técnicos e muitos nos perguntam, né? Quando a gente vai para os nossos lugares comuns, né? Para nossa vidinha cotidiana, de lazer e tal, as pessoas nos perguntam sempre o que a gente faz, né? Quase sempre acompanhado do para que serve, né? Uma visão utilitarista mesmo, né? Para que serve fazer isso que vocês fazem, né? Então, assim, ultimamente eu tenho
pensado muito nessa questão especificamente, que é a questão que eu acho que a gente poderia dizer de divulgar o conhecimento, né? Especialmente o que a gente chama de popularização, né? Como a gente torna possível, enfim, discutir as coisas que a gente faz num nível técnico, acadêmico e etc., como que a gente consegue transportar isso, né, para um público leigo, que é esse que a gente ultimamente vem estudando dentro desse ambiente aí da linguística popular, né? Mas vamos lá, eu vou rapidinho me apresentar aqui para já passar o bastão para o Júlio também. Meu nome é Marcelo Gonçalves, como você disse, mas teve um querido aqui, amigo meu, hoje colega, professor também, o Marcos, que já deu a dica, é o Mosca, né, que é o meu apelido já desde muitos anos. Eu ia te perguntar se eu podia chamar de Mosca. Claro, claro. Minha geração tem muito Marcelo, né? E aí a gente sempre precisa arrumar um nomezinho diferente, né? Mas eu sou formado em linguística, especificamente, depois de ter tentado letras, ter tentado fazer direito e tal. Eu sou formado em linguística, fiz toda a minha formação acadêmica na Unicamp, né? Ainda na década de 90. Então, Um dia desse. quase ontem. E mais recentemente, 2020, na verdade, quando começou esse período muito difícil da pandemia, eu também não queria ficar parado e surgiu a oportunidade de fazer esse meu pós-doutoramento na Federal de São Carlos, né? Foi quando, inclusive, conheci todos vocês, por conta do grupo de pesquisa, né? E me deparei com esse tema, que é um tema que já... Eram discussões que já, de certa maneira, permeavam, tangenciavam as minhas discussões acadêmicas e tal, mas que eu ainda não tinha tratado com esses óculos, né? Do ponto de vista dessa perspectiva, né? Então, assim, estou, na verdade, bastante empolgado com o campo, com a área, né? Especialmente por isso, porque eu acho que é um lugar interessante da nossa produção de conhecimento que consegue mais do que conversar com a população, né? Com o povo, digamos assim, né? Com as pessoas de carne e osso, a gente costuma dizer, né? Mas especialmente dar voz a essas pessoas, né? Entender que essas pessoas também produzem um tipo de saber que, obviamente, não é um tipo de saber técnico, né? Cientificizado e tudo mais, mas que é fundamental para que a gente possa desenvolver nossas próprias teorias a partir desses conhecimentos, né? E aí, para finalizar, assim, para quebrar um pouco o gelo, né? Para não ser essa coisa homo lattes, né? E a gente... Conta um podre. Brincadeira, não. Continua. Não, eu conto, sem nenhum problema. Venho há 2 anos sofrendo muito com o meu Vasquinho da Gama, na Série B, né? Não, Marcelo, Sou alvo não! de milhares de piadas, né? Mas, enfim, a gente aguenta. Então, eu sou isso. Sou um professor universitário, não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Só paro de dar aula o dia que eu ganhar na Mega Sena. E, enfim, é isso. Júlio, Sustente tá todos nós quando você ganhar, por favor. Sim, pode deixar. Abra um laboratório de pesquisa. Nada, você acha? Eu vou parar de trabalhar. Júlio, conta pra gente um pouquinho de você. O Ledinho num laboratório físico, com todo mundo com várias bolsas. Aí... Pois não, eu agradeço o convite da Joycimar. A gente se conheceu na UFSCar em 2015, né? No LEDIN, Laboratório de Estudos Epistemológicos Discursivos do professor Baronas, é o grupo do Baronas, conhecido assim. E foi assim, eu fazia engenharia de produção na UFSCar e o professor Baronas, ele era professor de língua portuguesa. E eu já tinha passado por economia, história, engenharia ambiental, tinha feito mestrado em história. Mas eu só me formei em história mesmo. Fiz filosofia também um tempo no Unicamp. Eu acho que estou até matriculado. E por fim, me encontrei no doutorado em linguística. O Baronas me convenceu a fazer uma tese que eu tinha pesquisado no mestrado Tribunal Internacional de Crimes de Guerra. E um dos capítulos era sobre o Chomsky, sobre a contribuição política do Chomsky. Basicamente um livro dele chamado Razões de Estado. É um calhamaço que ele analisa os papéis do Pentágono durante a Guerra do Vietnã, né? E também depois desdobramentos, Laos, Camboja, toda a questão da Indochina.
E eu estudei bastante essa pesquisa chomskiana sobre a política da década de 60 e 70. E o Baronas perguntou, nossa, mas você tem interesse em conhecer o Chomsky linguista? Você estudou também? E eu não tinha nada de conhecimento sobre o Chomsky linguista, era um outro autor, era como se fosse uma outra pessoa, né? Então, essa contradição que eu senti no momento de ter estudado bastante um autor e não conhecer absolutamente nada de outra face desse autor, me levou a desenvolver uma tese sobre autoria, que eu desenvolvi no UFSCar, e passei um tempo de pesquisa também na Open University, na Inglaterra, e consegui terminar a tese sobre o Noam Chomsky, né, como se constroem duas imagens distintas, ou três, ou várias imagens sobre esse autor, né? Então foi um prazer muito grande ter desenvolvido essa tese, fui amigo de turma da Josimara, da Lívia, não, a Lívia foi um pouco antes, né? E depois a gente acabou caindo na linguística popular, né? Então participei da organização do livro Linguística Popular, Contribuições à Ciência da Linguagem, com o Marcelo e o Baronas. Fiz algumas traduções de vários textos, também contribuí com capítulos. O grupo de Linguística Popular do canal do YouTube também. Participei de algumas lives, discussões que a gente fez no ano passado e este ano também. E estou participando também com a tradução de um texto para um dicionário que o professor Baronas está organizando, dicionário de Linguística Popular. Bom, Mas fala também de onde é que tu tá falando, que tu não tá falando dos mesmos locais que Marcelo e Lívia. pois é, e atualmente eu decidi seguir a carreira acadêmica fazendo um outro doutorado. Então hoje eu estou na Universidade de Valência, né, Ele gosta de sofrer, gente. É em isso. Ciências Sociais, né? Então, estudando praticamente a temática da violência nos movimentos autoritários no Brasil, principalmente o bolsonarismo. Mas a pesquisa foi para um lado, agora não sei para onde vai, porque mudou muito assim, que eu estava estudando. E acabei caindo na parte mais econômica do estudo sobre o bolsonarismo. Que foi a primeira faculdade que eu fiz, foi Ciências Econômicas. Agora estou chegando de novo para o mundo da economia. Talvez seja isso que eu tenho que fazer, né? Não sei, vamos ver. Mas vamos ver Nossa, é um nômade. se eu termino ele mais uma área de sociais econômicas ou se eu centro no problema antropológico da violência, vamos ver. Mas eu não estou trabalhando na parte acadêmica, assim, eu não sou professor mais, eu sou coordenador de tradução de uma empresa norte-americana chamada Emeritus, é uma empresa que trabalha com cursos de vários tipos, cursos das grandes universidades, mais voltados para a área corporativa, para a área de ciência de dados também, análise de pessoas, são vários cursos, MBA, então eu trabalho coordenando esses projetos de tradução, né, ao português e ao espanhol também. E vivo em Madrid hoje, então é o proletário global, né? Você pode estar em Homem do mundo. Não, ele ainda não terminou, porque ele ainda tem uma revista, tá? Que ele ainda não falou dela. Eu ia chegar lá. Mas assim, a gente trabalha, é uma oportunidade interessante essa que oferece, que a gente fala do proletário global, uma brincadeira, mas são facilidades, né, que a gente tem hoje para poder trabalhar em empresas grandes, empresas boas, né, que dão uma condição boa para o empregado, e você tem uma liberdade de locomoção, né? Então isso é muito interessante, eu acho que é uma vantagem do mundo atual, assim. E eu também sou um dos editores, né, o editor-chefe é o Luiz Márcio Silva, meu amigo, e um dos editores da revista Piparote, é uma revista de literatura. Então, muito show de bola. É interessante aí. E convido vocês a conhecer a revista em algum momento também. Certo? Bom, acho que é isso. Sim. É só isso, tá vendo, gente? Olha só. É com essas pessoas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu quero aqui agradecer a presença da Luiz Firmino, que entrou. A Lagartixa Linguista. Olá, que tal? É muito bacana ter você por aqui. A Casamar, a Maga Caires, a Lésia, tem o Mercado Bom Jesus, Maura Ângela, Luísa, Maura, tem o Robert que está por aqui, maravilhoso, Felipe, o Felipe está por aqui também, Felipe Silva, Felipe Pacubelo, todos vocês que entraram, que estão acenando, mandando coraçõezinhos e foguinhos e até choros na hora que o Júlio falou que ele estava estudando bolsonarismo. Sinto muito, mas é necessário.
Bom, gente, a gente vai falar um pouco agora justamente sobre o assunto, né, dessa live, que é a linguística popular. Recentemente, a gente teve várias publicações do grupo, recentemente não, né? Nos últimos 2 anos, mais ou menos, o grupo vem produzindo bastante sobre isso, o grupo do LEEDIM, que é o Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais, alguma coisa assim. Né? Eu sempre Acertei. esqueço a sigla inteira. O LEEDIM, que é coordenado, como o Júlio falou, pelo Roberto Leiser Marunas, e que tem agora também sido, de alguma forma, co-coordenado pelo Marcelo, pela Lívia, que estão ali sempre também nesses levantes para mexer o grupo. E algumas das publicações são livros que eu queria mostrar para vocês, para quem está por aí, está interessado no assunto, são livros que, inclusive, têm acesso gratuito. E isso é muito importante que se diga. A maioria dos livros e das publicações, todas produzidas acerca da questão da linguística popular que o grupo vem produzindo, estão disponibilizados, são de acesso aberto. Eu vou mostrar aqui para vocês, um momentinho. Esse aqui, que tá no site da Letraria, é Linguística Popular, Contribuições às Ciências da Linguagem. E aqui a gente tem duas das pessoas que organizaram, que é o Júlio e o Marcelo. Eu queria que vocês falassem um pouco, a Lívia também participou dessa publicação. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas publicações, o que significa publicar hoje em dia, qualquer tema, qualquer questão das ciências da linguagem, dando acesso aberto, possibilitando que qualquer um possa ter acesso, né, que possa compreender o que é. E aí, depois de falarem dessa importância desse acesso, eu queria que vocês dissessem para a gente, e aí vocês dividem, cada um fala o que acha, como percebe, o que é que a gente tem chamado de linguística popular, ou folk linguist, ou linguística profana. Ou seja, são as mesmas coisas, são coisas distintas. Como é que a gente pode falar desse campo de estudos aqui no Brasil? Tá com vocês a bola. Tá, deixa eu então só fazer um pequeno parênteses, Josi, que é o seguinte, a gente tem priorizado, na verdade, essas publicações, primeiro assim, grande maioria esmagadora das publicações que a gente tem feito na área estão em formato digital. A gente não ignora que essa é uma nova tendência, né, de fazer chegar esse material a esses leitores que são, na verdade, nossos coautores, porque a gente acaba utilizando a produção deles, né, para desenvolver algumas das nossas discussões. E fugindo um pouco também dessa dinâmica de uma publicação mais acadêmica. Não é que a gente não publique nas revistas especializadas da área e etc., mas a gente tem também feito um investimento bem pesado, eu até diria, né, em publicação de livros, né, com coletânea de textos para conseguir abordar o maior número possível de temas e de discussões dentro do campo, né? Indo um pouco em direção de uma coisa que no Brasil ainda engatinha, né? A gente tem uma ou outra iniciativa nesse sentido, especialmente, por exemplo, estou pensando aqui na nossa Associação Brasileira de Linguística, né? Na Abralim, que é de um movimento pela ciência aberta, né? Para quem nunca ouviu falar disso, é a possibilidade da gente poder, especialmente, compartilhar os dados da nossa pesquisa, né? Imagine, por exemplo, vamos pensar numa área de maior impacto, imagine, por exemplo, o que é falar em ciência aberta na indústria dos remédios, dos fármacos, por exemplo, né? Então, imagine se essas patentes fossem, por exemplo, quebradas e a gente pudesse ter acesso aberto, né, livre a toda essa tecnologia para a cura de doenças, né? Então, imagina como que a gente não poderia, né, pensar num desenvolvimento humano mais igualitário e etc. De outro lado, e aí pensando na questão do que seria linguística popular, né? Você falou bem, eu acho que cada nome desse
ele acaba indicando uma espécie de geografia diferente, né? Então a gente está falando que a linguística popular ela nasce em lugares diferentes, né? Ela se desenvolve de maneiras diferentes a depender do lugar. A gente tem, assim, o que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente tem desenvolvido, basicamente está por conta da linha francesa, né? Por conta dos trabalhos da pesquisadora Marianne Pavot. E eu, para dizer bem a verdade, estou um pouco indo mais para o campo disso que você chamou de folk linguistics, né? Que seria mais uma linguística popular norte-americana, né? Especialmente pelos trabalhos do Dennis Preston. Inclusive, a gente está aqui já nessa semana, a partir dessa semana, começando já a sofrer com a organização do segundo Seminário Internacional Linguística Popular, que esse ano acontece presencialmente, em dezembro, em São Carlos, né? Então, assim, se eu fosse dizer em poucas palavras o que é a linguística popular, né? E aí eu gosto sempre de frisar isso, não é um negacionismo à ciência, né? Infelizmente isso anda na moda, né? Mas é a construção desse conhecimento em conjunto com pessoas comuns, pessoas de carne e osso, que se manifestam sobre linguagem, né? Eu tenho trabalhado especificamente com uma questão, que é a da formulação de uma hipótese. Então, para mim, esse não linguista, esse não especialista, que é esse cara que não tem diploma, que não fez Unicamp, que não estudou, enfim, na Federal do Mato Grosso do Sul e tal. Mas ele tem ele se manifesta, ele reflete sobre questões de linguagem, né? Desde as mais bobas, né? Como, por exemplo, o sotaque, por exemplo, né? As pessoas percebem que há sotaques diferentes, por exemplo, no Brasil, até questões mais complexas mesmo, da ordem da gramática, por exemplo, né? De fenômenos linguísticos, por exemplo, fenômenos do som, da fonética e da fonologia, né? Enfim. Então, assim, em poucas palavras, o que é a linguística popular? É um campo, é uma disciplina interna da ciência da linguagem, da linguística, que estuda as manifestações de pessoas comuns sobre língua, sobre linguagem. E a gente está o tempo todo, como o Marcelo falou, pensando em linguagem, né, Lívia e Júlio? E vocês são também, o Marcelo, a priori, não é necessariamente, não vem da parte da análise do discurso, está fazendo esse tateamento, já está entrando nessa fronteira, está vindo para o lado, como é que a gente fala? Do limbo da força. Porque a análise do discurso é o limbo. Do limbo da força. Mas você... Pode falar. Eu vou ter que dizer, desculpa te interromper, mas eu vou ter que dizer que a linguística popular também está nesse lugar do limbo, da força. E talvez nesse lugar do entremeio também, assim como a análise dos discursos sempre esteve, né? Porque o Marcelo estava explicando o que é a linguística popular, né? É exatamente... existem já diversas teorias, diversos trabalhos sobre linguística popular, a gente fala dessas vertentes, né? Norte-americana, francesa, a própria de hispanohablantes, né, da América do Sul, tem o pessoal da Ucrânia, Rússia, então a gente tem a Alemanha, sim, fortemente, a gente tem acesso, até por conta de uma questão de língua, a gente tem muito mais acesso aos norte-americanos, aos franceses, aos hispanohablantes, obviamente, a parte ali dos alemães, agora os russos, a gente fica um pouquinho meio, né, fica um pouco mais difícil, até por uma questão de que a gente tem mais destreza, óbvio, com as línguas românicas, né, com as línguas mais próximas da gente, então a gente tem mais acesso ao francês, ao espanhol e tal, e a linguística popular, ela já tem um trabalho muito grande sobre linguística popular nesses outros locais, né? E aí aqui no Brasil, por incentivo e, na verdade, por início mesmo do professor Baronas, a gente começou a olhar esse lugar da linguística popular como sendo esse lugar de trabalho, né? Essa metodologia, essa teoria, essa episteme aí de trabalho dentro da linguística popular, porque afinal todo mundo fala de língua, né?
todo mundo pode, todo mundo diz de língua. E se diz tanto que hoje, na atualidade, quando a gente vai para as redes sociais, tem diversas questões de língua rodando. Hoje mesmo eu estava lendo lá uma pessoa falando dos termos nada, digamos assim, nada formais do presidente, para não dizer para não dizer outra coisa, né? Então, todo mundo diz de língua, todo mundo fala e fala sobre a língua de maneira mobilizando questões linguísticas. Então, o fato de alguém virar e falar assim, ai, seu sotaque tem um R diferente, ou virar e falar assim, olha, você não pode, não diga isso, doem os meus ouvidos se você fala com esse S estranho, chiado. Não tá nem sabendo o que tá dizendo. As pessoas não têm a consciência, obviamente, porque são não linguistas, né? São linguistas profanos, e aí depende da vertente que a gente está mobilizando. As pessoas dizem sobre a língua e, ao mesmo tempo, nós, linguistas, precisamos botar um óculos ali e olhar como, de que maneira e por que essas pessoas dizem sobre a língua. Muitos desses dizeres são dizeres de resistência. Muitas coisas, né, muita luta da sociedade atual se dá, na verdade, pela língua, ou se dá pelo discurso, para ser super Foucaultiana aqui, né? Mas se dá exatamente mostrando ou trazendo questões de língua. Afinal, você dizer X e não Y é uma questão de língua. Então, a gente tem o olhar para essas questões para a gente compreender como a população em geral, que não é linguista, ou seja, que não é cientista, né, que não é cientista da linguagem, fala da linguagem. E nós, como linguistas, a gente tem um acervo aí gigantesco, né, para olhar, para entender, inclusive para até categorizar, apesar do Marcelo detesta que eu falo isso, mas inclusive até para categorizar, para a gente entender e compreender esses funcionamentos. E para a gente é um acervo gigantesco, né? Todo mundo fala de língua, todo mundo pode falar de língua. E o que essas pessoas dizem quando mobilizam a língua? Né? É basicamente isso que a gente olha ali quando a gente está fazendo e falando de linguística popular. Ah, perfeito. Júlio, que nesse batimento, né, nesses entremeios, então, que é a linguística popular e o discurso, a minha pergunta para ti, além de você falar qual é a sua visão, né, como é que você tem trabalhado aí com linguística popular em alguns momentos do seu percurso como pesquisador, é pensar nisso pegando o gancho que Lívia falou. A gente tem um discurso aí, né? Tá, e será que todo mundo realmente pode falar de língua? O que você acha? Então, a pergunta é perfeita, Jus, porque vamos pensar o seguinte, existe uma hierarquia entre ciências, né? Ciências maiores e ciências menores, né? Então, acho que para a gente entender muito bem a posição que ocupa a linguística e a linguística popular nisso, é a gente comparar com a medicina, né? É bem comum a gente ouvir, medicina popular. É um termo que circula, né? A medicina popular. As pessoas, toma chá de não sei o que você vai sarar a gastrite. Come tal erva 3 vezes ao dia que você sara tal doença. Então, essa é a chamada medicina popular. E é vista com um preconceito muito grande, né? Porque está afrontando o grande saber que é a medicina, né? Então, não há, digamos que nenhum tipo de reação, de comoção quando se fala, bom, um estudioso sobre a linguística tem tal tipo de posicionamento. Uma pessoa que não estudou nada vai lá e a sua voz faz-se valer, né? Como um deputado que faz uma lei proibindo o ensino de linguagem neutra nas escolas. Então, ele não entende absolutamente nada de linguagem e ele tem o poder de formular uma lei. Né? Então, a gente tem essa questão de algumas ciências valem mais, outras valem menos. Mas para a sociedade, quem sou eu para dizer que uma pessoa não vai raciocinar sobre a língua, não vai formular suas hipóteses, como disse o Marcelo, sobre a língua, sobre um sotaque, sobre uma forma uma forma feia de se falar, uma forma degenerada de se falar, né? Então, esses juízos, eles existem no discurso, porque o discurso ele é uma disputa de poder. É uma disputa de poder, inclusive, entre as ciências. Quais ciências têm o maior poder econômico, inclusive, para poder criar essa imagem de quem é um cientista e de quem não é um cientista, né? Então, você pode falar sobre língua, qualquer pessoa pode falar sobre linguagem, formular teoria sobre linguagem, e isso não vai ter digamos que uma reação dizendo, mira, olha, você está discutindo ciência de forma não científica, sem uma metodologia científica.
E isso já não acontece com outras ciências, quando você fala sobre a farmácia, sobre a medicina, etc. Então, são disputas de poder entre as próprias ciências. Um dos textos que eu traduzi, um dos textos que eu colaborei com esse livro que você mostrou sobre a linguística popular, das contribuições à ciência da linguagem, né, é de um pesquisador chamado Nathan Albury. Ele é um pesquisador da Universidade de Leiden, na Holanda, e ele fala justamente de políticas linguísticas, como que as políticas linguísticas são formuladas a partir de concepções sobre linguística popular, né? Então, ele traz um exemplo de um julgamento nos Estados Unidos, né, do caso George Zimmerman, que foi muito... Não sei se vocês já ouviram falar, a gente já comentou sobre isso, claro, mas quem está assistindo a live, né, depois procura saber. Foi no início da década passada, em 2012, que teve um estadunidense branco, matou um negro, um jovem negro, e uma das testemunhas que viu o caso era uma mulher negra da periferia de alguma região dos Estados Unidos, que eu não me lembro se é Michigan, não lembro. E ela foi arrolada como testemunha para o julgamento. E o juiz branco alegou que não entendeu o que ela falava, porque ela falava o chamado dialeto afro-americano, que eles chamam dessa maneira. Então, ele falou, não entendi o que ela falou, então não vou poder considerar o posicionamento da testemunha. Ele absolveu o assassino, o cara foi absolvido, foi solto. Então, um caso de posicionamento do juiz sobre a língua. Sobre qual língua? A língua da comunidade negra estadunidense, que é o afro-americano, que é visto com um preconceito muito grande. Isso não é inglês, isso é outra língua. Então, não se considera essa língua para um testemunho durante um julgamento. Olha o ponto a que chega o entendimento da língua afetando a nossa vida, né? Então, quem que é o juiz para falar sobre língua? Ele não é um especialista em língua, ele não sabe nada sobre língua. Mas, a partir dos seus julgamentos preconceituosos sobre a linguagem, ele formulou um juízo e liberou um assassino. Então, esse é um caso que é um exemplo que o Nathan Albury trata, a gente tem nesse livro, como que a linguística popular afeta drasticamente a nossa vida. Como, por exemplo, as políticas de língua que na Nova Zelândia, trazendo um exemplo que o autor traz, sobre o Maori, é uma língua nativa na Nova Zelândia. E os pais de família Maori não querem ensinar os filhos como primeira língua Maori porque pode ser um problema para poder aprender o inglês. Então, como língua de mercado, língua de inserção numa estrutura econômica dominante, para que você vai aprender Maori? É como se falasse, nós vamos ensinar no Brasil Tupi-Guarani. Eu acharia o máximo aprender isso na escola. Mas por que um pai ou uma mãe vai dizer, Mira, olha, eu não vou poder ensinar isso para meu filho, porque vai atrapalhar ele estudar isso aqui para poder aprender outras coisas na escola. É um desperdício de tempo. Ou seja, uma visão sobre a língua, que as pessoas têm sobre a língua, um preconceito sobre a língua, uma concepção sobre a língua, que interfere como as políticas são feitas em relação às pessoas, à manutenção de uma cultura, porque se a língua não é ensinada, a cultura acaba, né? Então, eu falo muito rápido, às vezes até pode parecer confuso, mas para poder mostrar que a linguística popular vai enxergar essas disputas de poder dentro da sociedade também. Principalmente tem que ser vista a partir disso. São muitos exemplos, eu podia dar vários exemplos de como funciona a linguística popular. Se me permita, mais ou menos bem breve, né? Algumas entrevistas feitas pelo Nathan Albury na China, em regiões onde se fala... Desculpa que eu vou misturando às vezes português com espanhol. Tu já tá na interlíngua já. Mira! Que falam cantonês, né? Então eles acham Sim. que vários jovens de serem entrevistados diziam que tinham que aprender o mandarim standard, o mandarim padrão, porque o cantonês era uma sublíngua. Era uma língua que dentro do mercado não era adequada. Então eles tinham que aprender o mandarim. E algum mandarim de algumas regiões específicas, senão você era considerado não alfabetizado em chinês, né? Porque a gente fala chinês, mas são várias línguas faladas na China. E a mais divulgada, mais, digamos que, imposta pelo Estado, inclusive, é o mandarim. Né? Então, Perfeito. eu esses exemplos para vocês. Perfeito. Eu só um adendo, a gente vai sempre trabalhar com essas disputas, mas é sempre olhando o que se diz sobre língua. Tá? Então, a questão da linguística popular, e que ela se diferencia, então, dos outros lugares, ou da análise do discurso, por exemplo, que também vai estar nesse entremeio de lutas,
é olhar, a gente está olhando as questões sobre língua, né? Então, o exemplo que o Júlio deu, que também o exemplo dos portugueses que se incomodam com as crianças falando com sotaque de brasileiro por conta do Felipe Neto. Então, as questões que vão, obviamente, trazer embates, trazer relações de embate, mas trazem a relação da língua, do dizer sobre a língua e de como mobiliza questões linguísticas para falar da língua em si, né? E assim, vocês trouxeram vários exemplos de como é que a gente pode perceber de uma forma até, vamos dizer assim, pega e olha para a língua, aquele sujeito que aprendeu um determinado saber sobre a língua, né? Esse saber foi ali fomentado, estimulado durante o período da escola, da casa, dos espaços em que ele vai transitar. E esses imaginários sobre a língua, esses saberes sobre a língua que principalmente vem aí nos exemplos que o Júlio deu, são muito fortes e que produzem o que a gente vai chamar de preconceito, né? Preconceito linguístico. E algumas pessoas hoje já chamam de racismo linguístico. E tem outros nomes, né, que vai sendo trabalhados dentro dessa questão da linguagem. Homofobia dentro da linguagem e tudo mais. Só que tem um outro lado disso. Tem outro lado que são aqueles sujeitos, e isso que eu acho o máximo da linguística popular, e eu queria ouvir vocês falarem, e eu já li os textos de vocês, que é o outro lado, que são aqueles sujeitos que percebem, opa, tem um negócio errado aí. Não, mas língua não é isso. Língua não é para ser racista. Língua não é para estar agindo aí nesses conflitos de poderes. A minha língua não é menor, não tem que ser menos valorada. Por que o meu sotaque é considerado dialeto, sei lá, fora do padrão e um outro é padrão, o outro é o correto? Então, eu queria que vocês falassem desse outro lado, desses sujeitos que despertam para compreender a língua que estão produzindo como esse processo mesmo de resistência, esse processo até de entendimento para produzir uma piada, para construir padrões. A gente vê muito isso dentro do Twitter, vê muito isso dentro do TikTok, essas brincadeiras com a língua e que criam uma espécie, como o próprio Marcelo falou, uma espécie de hipótese sobre a língua, né? Será que a palavra crocante, tem um vídeo que viralizou, que é assim, que a palavra crocante, uma TikToker, falando assim que a palavra crocante era a palavra mais crocante da língua, porque faz croc, né? A palavra gago, porque gago seria também uma palavra que já indica. Ou então, uma que é bem engraçada, que ela fala assim, que é repetitivo, né? Que é repetitivo porque repete. E isso é maravilhoso. Queria que vocês falassem desse outro lado também pra gente, que a linguística popular está olhando. Tá, eu acho que esse na verdade, é o passo que eu estou tentando dar agora, né? Eu acho que a gente passou o momento para usar um termo técnico, né? A gente passou o tempo das epistemologias, ou seja, O que é isso, Marcelo? A gente discutiu bastante teoria já, né? Sim. E esse conjunto de teorias a gente chama de uma epistemologia. Eu acho que o passo que a gente precisa dar, eu tinha até anotado aqui na minha colinha, né? É dessa relação da linguística com o ensino da língua, né? Então, portanto, da linguística popular com a educação, especificamente. E veja, isso não é novidade, né? A gente, inclusive, no Brasil tem já exemplos nesse sentido que não estão, obviamente, no campo que a gente está agora, que é o campo da linguística popular, mas a gente tem, por exemplo, os trabalhos pioneiros lá da Maria Estela Bortoni Ricardo, por exemplo, com a questão da sociolinguística na educação, né? A gente tem todo um conjunto de teóricos, de pesquisadores, né, sob a tutela do professor Faraco, por exemplo, da USP, né, falando sobre a questão da pedagogia da variação, né? Então, assim, a gente tem alguns exemplos. Recentemente, inclusive, quente, está no forno, né?
saiu publicado na Cadernos de Estudos Linguísticos da Abralin, Cadernos de Linguística da Abralin, sai um texto da Luana de Conto falando disso, de falantes comuns fazem linguística. Então, assim, essa questão ela já está posta no nosso meio. Mas eu acho que há dois problemas, né? O primeiro é de como, de fato, a linguística chega na escola, né? Eu não gosto muito da expressão, mas no chão de escola, né? Parece que a gente conseguiu vencer essa primeira briga, com alguns ganhos, outras perdas e tal, da questão de o ensino da língua se resumir ao ensino de uma gramática normativa. Eu acho que a gente venceu esse momento, a gente conseguiu, de alguma maneira, dentro das escolas, mostrar que a língua não se resume a isso, né? Não foi também um gesto de terra arrasada, né? Que eu acho que é uma grande confusão. Puta, lá vem o linguista dizer que o que eu estou dando aula aqui não serve para nada. Não, não é isso. Eu acho que tem que dar aula de gramática normativa, né? Mas a aula de língua portuguesa não pode ser só isso, né? Só isso não gera um tipo de reflexão qualquer sobre essa língua que a gente está falando, que identifica pessoas, né? São línguas identitárias. A linguagem ela é uma forma de você se identificar na língua, né? Então, assim, por exemplo, todos esses movimentos que a gente tem tido, inclusive sobre a questão da linguagem neutra, por exemplo, né? De conhecer um pouco melhor a origem de alguns termos, né? Para evitar, por exemplo, o lado negro da força, por exemplo, certo? Né? Ou enegreceu, enfim. Eu acho que são questões que estão hoje no nosso radar para a gente discutir, né? E a gente tem, eu acho, toda uma... Não é uma picada para abrir, eu acho que toda uma floresta para derrubar, para poder levar essa discussão, né? De conhecer melhor. Eu tenho trabalhado nessa perspectiva, né? Se eu conhecer melhor o meu aluno, eu acho que eu consigo produzir uma aula melhor e mais prática e mais útil, enfim, que sirva a esse ser humanozinho que a gente trabalha, né? Eu penso nisso, eu acho que um passo que a gente precisa dar agora, vencida essa barreira das teorias, dos métodos, né? Eu acho que a gente já avançou bastante nesse sentido. Eu acho que agora é ver como que a gente consegue colocar essas nossas discussões na prática, dentro das escolas. Então, portanto, como que a gente ensina isso, né? O próprio Dennis Preston, né, que o Marcelo falou que se aproxima mais dessa vertente norte-americana, né, ele tem, no texto, ele diz exatamente essa questão de que a gente é necessário, e isso não estou dizendo que é uma grande novidade, não é isso, mas é para a gente repensar mesmo, porque quando a gente vai para a sala de aula, Joyce, você sabe bem do que eu estou falando, o Júlio, o Marcelo sabe bem do que eu estou falando, a gente se depara com um ensino de língua que é um ensino que parece que a linguística não chegou lá. Então, ela chegou um pouco, mas não chegou muito. E aí a gente se depara com esse ensino que vai basicamente esquecer todas as bases linguísticas que a gente teve, e aí eu tô falando aqui como uma estudante de letras, né, que fui na graduação, que vai esquecer todas as bases linguísticas que a gente teve, todas as discussões de língua, que vai, de repente, ficar ali na gramática normativa, vai tratar de gênero mais ou menos, vai falar, isso aqui é preconceito linguístico, e por aí vai ficar, né? Então, o próprio Preston fala, é preciso que a gente preste, principalmente as pessoas que dão aula também de língua estrangeira, que a gente preste atenção no dizer sobre a língua dos nossos alunos. Porque eles têm algo ali que a gente pode, e aí não nos compete, no nosso lugar teórico, dizer se aquilo é ruim ou feio, é errado, né? No nosso lugar teórico não nos compete virar para o nosso aluno e falar assim, não, você está cometendo algo. Não, nos compete, na verdade, entender, compreender, ouvir muito fortemente. Ouvir aquilo, né? Isso, compreender de onde está vindo e ouvi-los. E dizer assim, tá, mas o que você entende por isso? Né? E aí, e a gente também tentar compreender como que esses movimentos são gerados. E aí que tá, que eu falo, que eu acho que é a parte mais interessante da linguística popular, a gente tentar entender de onde que esses movimentos surgem, como que eles
estão gerados aí? Por que que então é legal, a menina tá falando, da onde que veio ela falar do crocante, né? Ou por que que os movimentos militantes, né, se calcam muito nas relações de língua, se calcam muito nos termos, nas relações do léxico, né? E aí a gente não pode fechar os olhos a partir de tudo que a gente anda vendo, seja de um lado, seja de outro, seja para o bem, seja para o mal, a gente não pode fechar, porque a gente vê, né, todo esse movimento, a gente simplesmente fechar o olho e falar assim, nossa, a gente está errada aí, não, isso não tem nada a ver com etimologia. Imagina, não é a etimologia do termo. A gente precisa compreender o porquê que isso surgiu, o porquê que isso de fato se tornou o grande centro ou nuclear, por exemplo, para a militância. E de repente é nuclear para a militância discutir sobre o termo negro, ou o termo preto, ou enegrecer, ou enfim, meia tigela, coisa. De repente isso se torna nuclear. E isso é língua. E isso é falar de língua sobre a língua e mobilizando questões linguísticas. E como que a gente simplesmente vai falar, não, imagina, você não pode ser... Então, de fato, a linguística popular, ela vai estar dando possibilidade para nós, cientistas da língua, entenderem essas mobilizações, esses movimentos. E inclusive, se aproximar disso, porque às vezes nós, linguistas, a gente acaba ficando longe, inclusive, dos próprios grupos de resistência, né? A linguística é uma parte da linguística, é um lugar de resistência, né? E aí a gente acaba ficando porque a gente não olha isso e tal. E a linguística popular, ela abre um espaço para esses fundamentos, para a gente entender essas mobilizações. Para essas entradas, né? E o que você tem a falar nisso, Júlio? O que você tem trabalhado e percebido nesses rumos? Sim, participei de um projeto da Microsoft sobre linguagem inclusiva. Então, não sei se vocês já tiveram acesso no Word ou mesmo no Outlook, quando você vai escrever um texto, você tem a possibilidade de que o corretor te faça algumas sugestões sobre o seu texto. Então, ele marca com vermelho por baixo, sublinhado, se está escrito que está gramaticalmente incorreta uma palavra, etc. Então, você clica com o botão direito e ele te dá uma sugestão. Olha, essa palavra não escreve assim, a palavra correta é esta. Ou você escreve uma frase, um período em que pode estar algum verbo conjugado de forma incorreta, ele sublinha com verde, né? Para você saber que pode ser que tem alguma coisa errada, ele vai te sugerir uma substituição. E eu fiz parte justamente desse mesmo tipo de procedimento de inteligência artificial e linguística para identificar erros de quem está escrevendo. E qual que era o erro? Era linguagem ofensiva, algum tipo de expressão que você estava usando que não era inclusiva. Então, olha onde chegou isso, né? Chegou no ponto da maior empresa de computador do mundo. Chegou no mercado, né? Sim, para poder criar um tipo de mecanismo que ajuda quem está escrevendo a enxergar. Será que eu estou sendo racista nesse texto? Será que eu estou escrevendo de forma que pode ofender alguém? Porque tem gente que se incomoda, fala, não posso dizer mais nada hoje, acabou a linguagem, um policiamento total. Pode ser que tenha algum exagero, não sei. Mas o que acontece é que quem é ofendido ao ler um texto tem o direito de dizer, olha, estou sendo ofendido. Então, eu escrevendo meus textos, trabalhando com universidades que eu trabalho, com diversos públicos, a última coisa que eu quero é ofender alguém. Então, tendo uma ferramenta dessa, que te ajuda a dizer, olha, esse tipo de expressão que você está usando, ela está contra grupos que têm certas doenças. Então, você usar a expressão, por exemplo, o tuberculoso. O tuberculoso, você não pode definir a existência de um indivíduo a partir de uma doença, né? Então, a pessoa que tem tuberculose, em algum momento você pode citar aquilo como uma característica da pessoa, né? Então, a ideia de usar sempre o pessoa primeiro, né? A pessoa que tem algo, né? Você tira a ideia do deficiente, lá vem o cego, o manco, etc. São expressões que ofendem quem tem algum tipo de enfermidade. Eu me ofenderia, por exemplo, né? Então, o deficiente, né? O deficiente. Olha o deficiente. É um tipo de expressão que às vezes a pessoa fala sem saber que está ofendendo o outro, né? Então, os grupos que se sentem atingidos por esse tipo de uso da língua, conhecimento da língua, como que ela está sendo usada, esses grupos de alguma forma se mobilizaram e têm mecanismo de chegar, olha, você está dizendo isso de forma ofensiva, vamos te sugerir outra forma, você não é obrigado a falar como
como todo mundo queria que as pessoas falassem, mas nós estamos sugerindo, né? Você não vai obrigar a pessoa a modificar o que ela está dizendo, ela disse o que ela quiser. Né? Mas então não se restringe à questão de linguagem neutra. A linguagem inclusiva é muito maior, tem vários exemplos. A questão do capacitismo, a questão da idade, né? Então você fala assim, uma mulher mais... ainda que fosse mais Do velha, etarismo, né? Do etarismo, a questão religiosa, né? A pessoa fez uma macumba, sabe? Então você tem expressões que circulam popularmente que são em si preconceituosas, né? A própria ideia do meia tigela, como o Marcelo trouxe no livro, Estão é alimentadas complicado, numa memória de preconceito, né? que vem da escravidão, né? Era relacionado ao escravo que recebia uma meia. Pode ter a ver com a questão da escravidão. Depois eu posso te passar sobre os saberes de meia tigela. O termo meia tigela é um termo que tem relação com a escravidão, né? Então pode ser um termo Mas pejorativo em há algum momento. controvérsia, E aí é há interessante. disputa, inclusive, dessas memórias. É aí que eu Sim, gosto da linguística popular. Qual que é a sim, memória que traz um preconceito em relação a essa expressão? Podemos dizer sim, que essa expressão é preconceituosa ou não? Entendeu? Então, eu gosto da sim. discussão em torno do Eu me problema. É isso lembro, que eu adoro. eu me lembro, Júlio, quando, na verdade, a gente estava com o boneco pronto já, né? O livro pronto. Saiu pela editora da UFMS. É uma paulada de... Isso, ele mesmo, olha lá. É uma paulada de quase 500 E tá páginas. gratuito também, tá, gente? Isso, nessa política que a gente já, né, já falou de liberar geral, né? Acesso free, né? 0800. A gente estava com o boneco pronto, dando os últimos encaminhamentos. Eu acho que foi até a Lívia que me mandou, não sei de onde era a discussão, se era uma discussão no Instagram, de alguém que estava caindo, matando, falando, olha, não pode usar o termo meia tigela. Aí eu falei, Lívia, olha, eu vou deixar por duas razões, né? Primeiro que vai ser algo altamente provocativo. Eu acho que quem quiser ler o livro, por conta disso, vai ver que o que a gente está defendendo é exatamente isso, né? O Quem somos contrário, né? nós? Isso. Quem somos nós para determinar que esses saberes são de meia tigela ou meia boca, né? Ou sei lá. E a gente fez da forma de pergunta, né? Quer dizer, que já deixa também essa questão da provocação, né? São saberes de meia tigela? A pergunta seria transformada, né, parafrasticamente, numa coisa mais ou menos assim. E, claro, é controverso. Tem gente que atribui a essa origem da escravidão, tem gente que atribui, por exemplo, a um fenômeno que aconteceu, na verdade, na realeza brasileira. Eu já vi associação do termo a um vocabulário específico de mineradores. Então, o cara que minerava menos ganhava menos comida, então ele ganhava meia tigela, meia ração, né? E por aí vai. Então, assim, eu acho que também já vi. a ideia é essa provocação mesmo, né? Tirar a gente desse lugar comum um pouco, de discutir essas coisas. Como eu disse, a linguagem, ela também né, antes de ser um instrumento de comunicação e etc., ela é um documento identitário, é um lugar onde as pessoas se identificam, né, se acolhem mutuamente, ou seja, é na língua em que a gente constrói uma sociedade, né, que a gente vive junto pela língua, é mais ou menos essa perspectiva. Né? Sim. Para finalizar Ok. Vocês esse estão projeto... conseguindo me ver? Desculpa, Desculpa. Joyce. Ah, tá. Podem continuar. É que às vezes dá um bug aqui. Que você deu uma caidinha e voltou, né? Pode continuar, Júlio. Não, um Tô segundo. gostando. Eu quero ver pegar Uma, foguinho. Gente, coloque corações aí, foguinho, que aí vai esquentando. uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem sobre a linguagem, sobre o uso dessa linguagem, e nesse projeto do Microsoft Word, a gente via com corpos das pessoas falando o que pensavam sobre a língua, discutindo o que as pessoas produziam sobre a língua, é sempre a relação contraditória entre negro e branco nas coisas. Então, você diz lista negra, é algo mal.
inveja branca, algo bom. Então, sempre essa relação entre o negro como algo mal e o branco como algo que eleva, isso se cristaliza na língua e é algo que afeta a gente. É algo que, será que compensa a gente continuar usando esse tipo de parâmetro para usar o branco como algo bom e o negro como algo mal? Você entendeu? Então, é para as pessoas refletirem sobre o uso de termos na língua, que são popularmente cristalizados, para poder ver se vale a pena a gente continuar usando isso se é forma de preconceito. Né? Então, por que eu tenho que valorar Em geral, a gente vai olhar, né, Júlio, exatamente nessas explicações, que são quase que totalmente etimologias, né, etimológicas, de tentar resgatar o início do começo daquele termo que tinha a memória, nananã. E a gente, para a gente olhar isso é extremamente interessante, até para tentar entender quem defende e quem não defende, né? Porque em geral as pessoas vão dizer assim, tanto os que militam a favor quanto os que militam contra, eles vão lá tentar achar uma explicação, e uma explicação na língua. Eles vão tentar achar uma explicação de etimologia, de memória, que seja. Eles vão tentar achar, em geral, uma explicação na língua. E aí, isso para a linguística popular é extremamente interessante, né? Digamos assim, esse é o nosso, de fato, o nosso corpus, né? Porque a gente vai olhar exatamente como que essas pessoas foram lá e tentaram achar, disseram então que é por conta dos mineradores, e aí, porque a gente sabe que para a gente achar a raiz do significado primeiro, não é um negócio corriqueiro, gente. Na verdade, assim. quem é do discurso já combate exatamente essa ideia de origem, né? Porque tudo que está escrito foi escrito por determinado grupo. Então, aquela história que está ali, que você entra em contato, ela já está monumentalizada, que a gente chama. Ou seja, já se criou toda uma espécie de construção de que aquilo é verdade. Então, para tentar levar por esse caminho do qual é a verdadeira origem, retira exatamente o que a Lívia está falando, que o Júlio, o Marcelo, que é justamente a discussão. Existem grupos que estão ali disputando, através da língua, os significados. Olha que nós, como linguistas, somos apaixonados por essa disputa, né? Mas olha que interessante. O significado, então, o científico, é o etimológico, é aquele que vem de um estudo sei lá, ou o científico é o que está no dicionário. Então, veja, aonde eu vou lá, então, e digo assim, não, essa palavra não quer dizer isso, ou essa palavra não significa isso, porque no dicionário... Então, existe sempre esse lugar, que é o lugar da língua, e que é o lugar da língua formal, e que é o lugar do padrão, do normativo, que vai dizer, então, que ele é o lugar correto, né? Correto, exatamente. Então, imagina, né, você vai lá... O que, amor? Culto. A língua culto. Culto, exato. E aí você vai lá, então existe tem até um perfil no Instagram de um moço lá que fica sempre achando as etimologias de tudo, né? E aí ele fala assim, esse aqui vem, esse aí é mentira, porque não vem... Se for, de fato, ir atrás dos gramáticos, é super polêmico, porque se você for atrás dos linguistas que, de fato, se debruçaram ali para um estudo histórico, né, não é bem assim, né, a gente vai... E outra, e esse taxar o correto, ele apaga toda a disputa, todas as relações que vão surgir exatamente por conta dessa discussão sobre a língua. Então, você dizer assim, né, não tem nada a ver, não tem nada a ver, é mentira, porque a etimologia diz isso. Tá, mas não é só o dicionário etimológico tal desses... Isso não significa que é lógico que a gente está desvalorizando os saberes produzidos dentro desses lugares. Eles têm o seu lugar, inclusive são interessantíssimos para quem é da área da linguística popular, para quem é O próprio Marcelo estudou a gramatiquinha produzida por Mário de Andrade. Então, a gente não está querendo dizer que esses saberes produzidos e constituídos dentro desses espaços, que são, de alguma forma, historicamente mais valorizados dentro da nossa sociedade, que eles são menores. É ao contrário. Eles são um saber tanto quanto
outros saberes produzidos por outros espaços, só que já não são tão valorizados dessa forma, que são considerados, como o Marcelo falou, menores, meia boca, né? E aí a gente tem que estar olhando para como é que isso vai se construindo dentro da nossa sociedade e ter cuidado. Aqui o Robert colocou um exemplo maravilhoso, que acho que todo mundo vai sacar essa questão, que o Júlio estava trazendo muito bem, que é Beyoncé, não sei, gente, qual é o nome certo, a pronúncia. Vou aportuguesar. A Beyoncé lançou uma música que havia uma palavra capacitista para com as pessoas com deficiência, mas que na comunidade negra tinha outro sentido. Ou seja, para ela não era um sentido capacitista. Só que para as pessoas com deficiência começaram a questionar e disse assim: olha, essa palavra a gente não utiliza. E aí, no final, com respeito ao grupo, à população com deficiência, ela tirou a palavra da letra da música, né? E isso gerou outras coisas que a gente não vai discutir aqui, mas olha só o impacto, né, disso que o Júlio, Marcelo e a Lívia estão trazendo. Marcelo, Júlio... Por isso, Isso, Josi, pode falar. que eu tenho feito insistentemente essa ressalva, né, de que, puxando um pouco a palavra que eu acho que a pesquisadora francesa gosta lá, que é a ideia da Pavot, né, que é anti-eliminativo, né? A gente está falando de construção de saberes em conjunto, né? Porque tem dois problemas nisso, né? O primeiro deles a gente já apontou aqui, de que nesse mundo atual de negacionismo à ciência, né, anti-vacinas e etc., é preciso dizer, a gente não está aqui negando a importância dos centros de pesquisa, a gente não está aqui negando a própria existência da linguística como uma ciência solidificada, consolidada, né, nos meios de produção acadêmica. Então, o primeiro passo é esse. O segundo, né, também a gente tem um certo pé no freio, assim, sobre uma espécie de um vale-tudismo, né? Vale tudo. Então, o Mosca lá, o linguista lá, falou que vale tudo. Falou, não, o que a gente está dizendo não é isso. O que a gente está dizendo é que, em vez da gente olhar para uma única via de produção de saber, a gente está olhando agora para duas, que são complementares, né? Ou seja, o que o povo pensa, o que o povo sabe sobre língua nos interessa. Quer dizer, e é nesse diálogo, nesse conjunto, nessa interação, né? Nessa interlocução é que a gente trabalha, né? Nesse diálogo nesse diálogo entre o que diz os que falam não a etimologia e os que dizem sim a etimologia. É exatamente nesse lugar, né, que são esses dizeres sobre a língua. Então, para a gente é esse lugar que importa e que na atualidade, na contemporaneidade, se a gente for pensar nos dias de hoje, rola em todos os lugares. É só a gente entrar hoje na internet. O que tem hoje na internet? Todo mundo discutindo se é com X ou se é com CH. Termo, tanto... E assim, eu fico fascinada... Então, isso que eu ia perguntar. Eu fico fascinada porque foi ontem que aconteceu e hoje a gente já tem um emaranhado de postagens, de reflexões, que vai da psicanálise à morfologia, entendeu? Para tentar compreender o termo imbrochável. É interessantíssimo, e todos ali trazendo inúmeras reflexões linguísticas, discursivas, e da parte da linguística assim, morfológica, principalmente morfológica, né? Dessa questão da palavra brocha, e aí depois eu não lembro qual foi um post que eu li, que falava assim, é tão freudiano que até para falar que é viril, ele não fala eu sou viril. Ele tem que falar que ele é imbrochável. Só que esse estava sugerindo uma internalização em outro local.
Então, olha só como é que isso não significa que está certo, que está errado. Mas olha como é que as pessoas, a partir de uma discussão seríssima, elas usam a língua, elas têm que pegar a língua, materializar de alguma forma essa coisa que parece tão louca, surreal, e elas materializam a partir da reflexão linguística e discursiva, né? Sem serem discursivistas e sem serem linguistas. Sim, Exato. E aí as questões são pode muito. comentar o texto que eu escrevi com o professor Barona sobre a língua de Bolsocaro. Também está fazendo uma espécie de trocadilho com o nome dele, que é o Bolsocaro, né? Então, a partir de um estudo sobre a língua de Trump, como que o Trump ele era muito sexista na forma de falar, muito violento. Também podemos ver em Bolsonaro como que ele se utiliza de formas muito claras da linguagem para poder demarcar um espaço de um homem violento, de um homem que não aceita o contraditório, viril, entendeu? Então ele sempre tem essa marca na sua língua, né? Mas, e também a linguística, nesse caso, esse texto sobre Bolsonaro, eu acho que o importante é ver como que, independentemente da forma que ele fala, as consequências econômicas do que ele faz são terríveis, né? Que é a inflação que o Brasil está vivendo, a destruição econômica, geográfica do país, né? Desmatamento e queimadas e tudo. Então, assim, para mostrar que a língua não fica somente na gramática, como a Lívia estava dizendo, tá? A gente não tem que pensar só nessa origem etimológica, vai pensar como que tem várias questões políticas que beliscam a língua, né? que tiram a língua da boca e falam, olha, tem outras relações por trás de como que surgem essas expressões. Fazendo uma defesa muito breve da etimologia, diria que são esses etimólogos que falam, assim, são etimólogos ingênuos, de meia tigela, porque Isso, etimólogos que mostram que a palavra muda ao longo do tempo, isso ela reflete relação de poder daquele momento. Então você estuda a história da palavra para estudar a história de alguns momentos também. É interessante ver que há estudiosos da etimologia, eu mesmo estudo etimologia, é uma área que eu gosto muito. Até no último livro da revista Piparote, na última edição da Piparote, eu publiquei um artigo sobre etimologia, do termo piparote. Sim, mas aí a gente não está dizendo dos etimólogos, a gente está dizendo dos etimólogos profanos ou ingênuos ou as pessoas populares mesmo, que é o que a gente fala. Não, e mesmo dentro da linguística, né? Acho que foi um campo também que acabou, por conta de delimitação da própria área, também acabou sendo jogado para um plano, digamos, menor, né? Inferior. Porque a gente tem essa limitação também, né? A gente vai chegar na etimologia da palavra até um determinado momento, porque a gente depende da base documental, né? Nas línguas ocidentais, especialmente as que são familiadas ao latim, isso é mais tranquilo porque foram línguas que produziram escrita, né? Escrita. Mas fora disso, por exemplo, se a gente pegar o que é etimologia numa língua indígena brasileira que não tem escrita, por exemplo, como é que a gente fica, né? É uma questão de história, de memória envolvida. E não existe língua sem povo, né? Então, essa que é a grande perspectiva, né? E pensando nisso, na diagramação que é o Brasil, por exemplo, um país muito diverso, né, em todos os sentidos, multimiscigenado, né, com diferenças sociais, econômicas gigantescas. A gente tem um abismo entre a classe alta e a classe baixa. Então, assim, a gente está falando de muitos Brasis dentro do Brasil, né? E por que só essa nossa voz, que foi alçada ao pedestal da verdade, da certeza, né? Então, a minha discussão sempre vai um pouco nesse sentido, né? Para roubar, como a gente brinca, né, como bom ladrão de palavras, é a questão do empoderamento mesmo. Eu quero empoderar esse povo, né? Dar-lhes voz, dar-lhes língua, enfim. Dar-lhes voz. E nos colocar na escuta também, né, Marcelo? As pessoas, a Mari e a Mire, estão dizendo o seguinte: dá para acompanhar, mas o Marcelo e o Júlio podem falar um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais alto, que o áudio está saindo um pouco abafado, talvez, ou baixo. O áudio da Olivia tá bom. Que é tão importante essas coisas que vocês têm falado,
Às vezes a gente pensa assim, já passou acho que umas 50 pessoas por aqui, mas só 11 estão agora. Mas depois, isso vai para o YouTube e isso vai também ficar ali, aqui no canal do Instagram. Algumas poucas vão ouvir, outras no todo, outras poucas vão ouvir só metade. Mas, assim, é interessantíssimo que o que vocês trazem é justamente esse respeito. Eu acho que a linguística popular, diferente de todas as outras, de outras vertentes, e não só a linguística popular, porque a gente sabe também que já existe, por exemplo, estudos epilinguísticos, né, dentro da linguística, com vertentes aqui do Brasil, inclusive agora, recentemente, foi, acho que a Pietra, esqueci o nome da outra colega. Gente, me desculpe. É da Gramática Memes, da Língua e Ciência e da Ludo Conto. Olha, eu sei o nome do Instagram delas e não lembro do nome delas. Que são também linguistas e publicaram recentemente um trabalho muito próximo ali do que a linguística popular, como disciplina, como campo que está se estabelecendo, também vem pesquisando, vem produzindo, só que com uma outra perspectiva. Eu acho super interessante que em ambas, né, é o respeito pelo falante, é o respeito pela história daquela comunidade. Então não se fecha os olhos para o que está sendo produzido. E, de alguma forma, uma espécie de denúncia por todo um período muito longo dentro da nossa produção de saberes, dentro da produção científica, né, de olhar para a linguagem, inclusive dentro da própria linguística, que também tinha esse olhar elitista, que olhava para uma língua, e quando olhava para uma língua, olhava para a língua culta, quando olhava para um saber popular, entre muitas aspas, vai olhar para o saber popular do povo da cidade, de determinada região do Brasil. Então, é uma denúncia também para nós, que como linguistas, para a gente ter cuidado, nos perguntarmos o que a gente está pesquisando. Será que a forma como nós temos olhado para a língua, para os nossos objetos, não acabam também reverberando tudo isso que a gente vai chamar de preconceito, racismo linguístico, preconceito linguístico? Será que isso, de alguma forma, não vai contribuir para que essa visão de língua continue sendo passada adiante, para que essa visão de língua não seja quebrada, não seja desmantelada ou modificada, né? Então, acho que também tem isso. Eu não sei, eu percebo, quando eu leio os trabalhos de vocês, eu percebo que existe essa denúncia, essa tentativa de quebra da Torre de Marfim. Você não tem o monopólio da palavra. O monopólio da palavra não é do linguista. E o linguista está ali justamente para estudar a língua nas suas manifestações. Então, acho que a linguística popular se coloca aí como uma espécie de democracia. Ela depende do povo para existir. E eu acho isso muito bonito. Acho que a gente pode caminhar um pouquinho agora para o final. A bateria do Marcelo está acabando. Eu queria que vocês dissessem, assim, para quem vai ouvir, para quem está aqui ainda, quem se interessar por esse tema, quais são os indicativos, os encaminhamentos que vocês deixam, e também de deixar essa mensagem, como agora, nesses entremeios da linguística popular, do discurso, da semiótica, no caso do Marcelo. É uma semiótica que você trabalhava também, né, Marcelo? Ou não? Não, eu era da historiografia da linguística, né? Da historiografia. Qual a mensagem que vocês deixam, não só para os linguistas que vão assistir essa live, mas também para os linguistas profanos, os não linguistas? Eu acho que é fazer o bem. Na verdade, estudar a linguagem para pensar numa linguística cidadã, né? Numa linguística inclusiva, numa linguística não preconceituosa, numa linguística que abra as oportunidades ao povo. Nesse sentido, eu acho que a perspectiva é essa. Como eu disse, dar voz a quem não tem, né? Se a gente pode ser o megafone
desses excluídos, desses não incluídos, eu acho que é o papel primeiro do linguista, né? Além de produzir robozinho, inteligência de corretores ortográficos, essa coisa errada toda, né? É dar, de alguma maneira, oportunidade para que essas pessoas se postem, né? Se falem, né? Enfim, eu acho que a perspectiva é essa. No campo, especificamente, a gente não tem uma linha, né? Por exemplo, num programa de pós-graduação, né? Isso é uma discussão que a gente vem devagarzinho criando. A gente está criando lugares institucionais, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma discussão de criar uma linha dentro das associações, então uma linha na Associação Brasileira de Linguística. A gente propôs um grupo de trabalho na ANPOL, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística. A gente está andando com isso, né? Eu acho que até ano que vem a gente consegue consolidar, né? Mas o caminho para estudar isso formalmente é o de entrar num programa de pós-graduação especificamente, né? E fazer com que o teu trabalho faça um referencial teórico dentro disso. O que eu estou fazendo, e é uma proposta para 2024, na verdade, é a curricularização da linguística popular, especialmente lá nas graduações da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Eu estou fazendo isso, inclusive, via uma proposta, uma chamada que está aberta para um projeto do CNPq. Tá? Então, se tudo correr bem, muito provavelmente isso vai ser uma disciplina optativa, obviamente, né? Dentro da grade específica do curso, mas a questão é essa, né? Aos poucos a gente conseguir institucionalizar a linguística popular como um campo de estudos, né? Como uma disciplina interna linguística. Acho que o caminho E que já nasce aqui com ares brasileiros, eu acho que é mais importante. Eu sei que vocês tudo prestam, a Lívia e o Júlio estão ali pautados em autores franceses, mas, sinceramente, quando eu leio vocês e leio eles, já tem diferença. O olhar de vocês e a construção dos saberes aqui da linguística popular brasileira é diferente, já tem os seus enfrentamentos. Acho muito bonito isso. Eu acho que para quem quer saber mais também, a gente tem um canal de linguística popular no YouTube, tem o canal do Ledim também, que é o laboratório no qual que a gente faz parte, né? Então, se vocês quiserem saber mais, a gente tem algumas postagens lá sobre linguística popular. E acho que nos nossos Instagrams são fechados, né? Acho que a gente não como disse, nós não somos os nativos digitais. Mas se vocês quiserem saber mais, também pode mandar recado pra gente, não tem problema nenhum. E aí a gente está caminhando aí com esse novo olhar e aí caminhando de uma maneira bem brasileira, né? Caminhando aqui bem com a voz brasileira, né? Dando voz para os pesquisadores brasileiros para falar sobre linguística popular, que é a nossa vontade, né? É criar esse lugar para se juntar com os outros para falar sobre linguística popular. Perfeito. E eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que seguir muito a ideia que tem no livro que a gente comentou várias vezes, Linguística Popular, as contribuições da ciência da linguagem, que é a intersecção entre a linguística popular e a teoria crítica. Ou seja, para construir uma visão mais crítica da vivência em sociedade, para entender o que o Marcelo estava dizendo, a tornar a linguística popular parte do currículo. Toda essa questão burocrática, é uma questão política da inserção de uma disciplina dentro de um rol de disputa de poder do que é ciência. Então, se ela não ocupa diversos espaços na universidade, não tem um corpo docente que pesquisa, etc., ou seja, se não há uma produção material de vários textos, conteúdos que dizem respeito a essa área, né? A gente manter uma filiação Foucaultiana, essa ideia do registro, fazer uma leitura arqueológica de como que isso vai surgindo, e a linguística popular jamais vai se tornar uma ciência. Então, eu acho que talvez dentro da linguística, com a análise do discurso, a linguística popular seja um carro-chefe para a gente analisar criticamente o que a gente entende por língua, né? E não só uma interpretação linguística, mas uma linguística engajada também. Como tem vários pesquisadores e pesquisadoras já trazendo a ideia de engajamento linguístico, né?
Então não dá para É o pensar ativismo linguístico, né? de forma, eu acho que uma ciência de meia tigela, para usar o termo provocador, né? Uma ciência meia boca é aquela que acha que existe uma ciência pura, né? É aquela que acha que a ciência está dentro de um laboratório pesquisando a verdade, né? Isso não existe. A ciência é uma questão de investimento econômico e de grupos que detêm um poder financeiro, simplesmente isso. Então, a linguística popular mostra esse outro lado. Quem pode fazer ciência também, que são pessoas como qualquer outra, né? Sem nenhum tipo de formação e tal. Então, acho que o CL Pop, que o Marcelo comentou, então todas as produções do canal, que a Lívia comentou, do canal de linguística popular, e os livros que estão em domínio público, tudo isso pode ajudar a gente a criticar a ciência. O que é fazer ciência? Eu acho que é um caminho importante da linguística popular. Rob, vai ter sim o segundo CL Pop em dezembro. Pessoas de fora podem participar, principalmente como ouvinte, não tem problema nenhum, o pessoal lá da Federal. Vai ser na UFSCar. Qual é a data mesmo, Marcelo? Você tá lembrado? 8, 9, 10 e 11, ou 9, 10, 11 e 12 de dezembro. Por aí, né? Entre 9 e 12 de dezembro, lá na UFSCar, presencial. Eu acho que a gente começa a fazer a divulgação final da semana que vem. Já está tudo ok, o site com a programação, né? A gente vai receber, a gente está esperando só confirmar umas coisinhas de fomento e tal, mas assim, vem a Mariane Pavô com certeza. O Preston também já indicou que vem. O Vicari também. Vicari, que é o Stefano Vicari da Universidade de Gênova. Isso, exatamente. Então, eu acho que a gente montou um time E vai bacana, ter todos esses três aqui também lá, gente. Isso, vamos estar todos nós lá. Vai ter café. Nós estaremos lá. Para falar de linguística popular. Desconto para estudante, vai ter tudo. E aí, Jô, se a gente obviamente que vai recorrer, inclusive a você, para nos ajudar a divulgar o evento, tá? Ah, com certeza, pode contar. Você é tiete do CL Pop 2. A Mariana Morales. Vou tentar. A Mariana Morales falando aqui que acredita que os estudos de preconceito, daquela hora que a gente estava falando, racismo linguístico, popular, a linguística popular tem democratizado o direito de fala e humanizado essa ciência, né? E esses pesquisadores. É isso, muitos corações, muita gente falando coisas bacaninhas aqui, houve foguinhos, corações, sens e muitas mensagens de carinho e apoio. E eu acho que o pessoal gostou. Olha, Lívia, Júlio, Marcelo, eu só tenho a agradecer. Que papo gostoso, aprendi muito hoje com vocês. Eu não sou da área da linguística popular, mas sou leitora de vocês. E falo mesmo, de vez em quando eu estou soltando aqui o que vocês vão produzindo. O Jackson acabou de entrar, peguei só o final, mas o que eu escutei foi maravilhoso. O Jackson vai ficar gravado. É só lá assistir. Muito interessante o papo que hoje foi feito aqui com essa tríade maravilhosa. Antes de a gente terminar, eu só queria novamente mostrar para vocês, gente, que estão aí. Esse aqui é o livro do Júlio, um dos livros, né? Porque a pessoa é. E olha só que interessantíssimo. Vai lá na Amazon, o Kindle tá gratuito. É só baixar e ler, minha gente. Penso que aqui é todo mundo acesso aberto. Também tem o Noam Chomsky, esse livro maravilhoso, também tem em formato de Kindle, sobre o que o Júlio falou logo no início da live, né? Um dos trabalhos que é decorrente da tese de doutorado dele, sobre o autor entre a linguística e a política, super bacana, cito na minha tese também, acho super legal as coisas que o Júlio traz nesse trabalho. A gente tem de acesso aberto também Linguística Popular, Folk Linguistics, Saberes Linguísticos de Meia Tigela, olha a provocação, também acesso aberto, é só você colocar esse nomezinho lá no seu buscador preferido, que você vai conseguir baixar. E tem esse aqui, Linguística Popular, Contribuições às Ciências da Linguagem, que está ali na editora Letraria, também de acesso aberto, é só baixar. Você já tem aí 4 livros potencialmente para ler aí durante o mês todinho.
E para quem está E os interessado, dossiês também. qual? E os dossiês. Ah, tem uns dossiês. É que eu não busquei os E os dossiês dossiês. aqui. Sim. Tem os dossiês da Federal da Porto das Letras, né? Tem o dossiê da Verdinha, que eu esqueço o nome, Marcelo, da UESB, né? Como chama a revista? E Linguagem. tem um que vai sair agora pela Abralino, vai? Isso. Tem o da Abralin, que ainda vai sair, tem o da Casa, que também ainda vai sair, mas também todos os dossiês, eles estão, né, esses aí que a gente está falando, pode entrar e acessar. É só Os dossiês colocar das Linguística revistas. Popular, que vocês vão encontrar muita coisa de Muita acesso coisa. aberto, que já foi produzido nesses últimos 2 anos. Marcelo, Lívia, Júlio, obrigada. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham um excelente resto de quinta, um excelente final de semana. E um abraço muito forte em vocês, gente. Tá bom, A obrigado. gente que agradece, Jô. Muito obrigada pelo convite e por essa conversa tão legal e por poder ver os meninos também e você, né? Porque a gente só se vê online. É verdade. E a gente Olha, quero te visitar aí, viu, Jô? Esse momento eu quero visitar, não conheço. olha que eu já tô te cobrando essa visita faz tempo. Vou fazer ao vivo para depois não dizer que eu tô mentindo. Gente, tô chamando o Júlio, ó, faz tempo para vir aqui. Mas é verdade. Tem que ir mesmo, Júlio. É verdade, tá aí perto. Olha, tá para sair também a tradução do livro da professora Murídio, da Costa Rica. Verdade, da Carla Murillo, verdade. É Também. muito bacana, é isso. Quem não segue o Empoderamento, por favor, siga, que tem muita coisa interessante. Tem Boteco do Discurso, tem Vozes em Curso, tem Linguística de Quinta, tem tanta coisa interessante que eu nem sei mais os nomes dos quadros que a gente já inventou por aqui. Mas em todos eles a gente está discutindo linguagem, política, sociedade, cultura, saberes produzidos por todos esses grupos sociais aí que a gente tem e está conseguindo capturar hoje em dia muito mais do que antes, né? Vamos aproveitar as nossas redes sociais e fazer coisas boas com elas. Sigam os meninos, sigam a revista Pipirote, que é aberta também aqui no Instagram. Sigam Marcelo, Lívia e Júlio. E é assim, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Jô. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, Até mais.